aqui eu posso fechar. Vou começar aqui a apresentar a tela. Não reparem no slide, é um slide que eu uso com o pessoal do ensino médio. Que a matéria, essa parte da matéria vai ser igual, então não tem problema. O que a gente vai ver hoje vai ser sobre álgebra booleana, ou também conhecido como álgebra de Boole. Existem alguns conceitos que a gente precisa entender. Igual a gente já sabe, já está ciente de algumas coisas. Por exemplo, que a gente está trabalhando com eletrônica digital. Na eletrônica digital, a gente tem duas variáveis, né, duas constantes, duas formas de enxergar as situações. Ou vai ser 0, ou vai ser 1. Igual a gente viu lá nas variáveis nas portas lógicas, né? A entrada ou a saída ou vai ser 0 ou vai ser 1. Quando a gente trabalha com álgebra de Boole, a variável booleana, que são essas letras, né? Entrada A, entrada B, saída S, que a gente também viu em portas lógicas, lá nas funções lógicas, nas portas lógicas. Desculpa. As letras, essas variáveis booleanas, são representadas por letras A, B, C, normalmente letras maiúsculas. E essas variáveis, igual na álgebra, a gente só pode assumir dois valores. Lá na álgebra convencional, que a gente estuda em matemática, né, uma variável pode assumir qualquer valor, pode ser um número natural, aí depende da forma que a gente vai querer, né? Pode ser um número natural, um número inteiro, um número racional, um número real, dependendo do que for, pode assumir qualquer valor. Só que aqui na álgebra de Boole, como a gente está trabalhando com os sistemas digitais, só pode assumir dois valores, o 0 ou 1. Então, uma expressão booleana nada mais é do que uma expressão matemática envolvendo constantes ou variáveis booleanas. Aí lembrando que essas constantes podem ser 0 ou 1, e as variáveis podem ser qualquer letra, né? E os seus resultados, a saída, o final, só vai assumir dois valores, ou 0 ou 1. Aí aqui eu coloquei alguns exemplos, né? Por exemplo, S é igual a vezes B, S é igual a A mais B vezes C, e por aí vai. Aqui, quando a gente for agora estudar, a gente vai ver alguns termos, igual postulados, teoremas, que é a mesma coisa que matemática. Algumas identidades de álgebra de Boole, né? Que com essa parte de álgebra de Boole, com essa álgebra booleana, a gente vai ter como objetivo simplificar os circuitos lógicos. Simplificar. Quais são as vantagens dessa simplificação? Quando a gente pega um circuito, vamos colocar gigante assim, né, que tem diversas portas lógicas, diversas entradas, diversas variáveis. Dependendo como a gente consegue simplificar, a gente consegue otimizar o sistema. Está acabando a bateria do relógio. A gente consegue otimizar o circuito. Com essa otimização, o tempo de resposta dele normalmente fica mais rápido. Então, às vezes, quando a gente dá a entrada e espera a saída, esse tempo que vai completar todo o circuito, passar por todo o processo, né, fazer a varredura do sistema e gerar a saída que a gente quer, normalmente é mais rápido. Então, essa é só uma fora que, por exemplo, quando a gente simplifica um circuito, o custo, a quantidade de equipamentos que vai precisar vai ser menor, o custo é menor, né? Fora essas outras coisas. Então, na aula de hoje, a ideia principal que a gente tem que ter é de simplificar o circuito. Para a gente simplificar o circuito, existem duas formas. A gente faz simplificação através de álgebra de Boole, que é o que a gente vai ver nesse começo aqui agora. Que aí nessa álgebra de Boole, a gente vai ver os postulados, propriedades, teoremas fundamentais, identidades da álgebra de Boole. Tudo isso, né, basicamente muito parecido com a matemática convencional, então assim, não tem muito mistério. E depois a gente vai ver sobre mapas de Carnot, que tem como objetivo também simplificar uma expressão lógica, uma expressão booleana. Então, tudo que a gente vai ver hoje vai ser basicamente para simplificar simplificar circuitos lógicos. Beleza? Be- Beleza? Tá aí alguma dúvida?
Ok? Boa noite, Paulo. Gente, se o áudio estiver oscilando, vocês me falam, tá? Se o slide não passar, alguma coisa, vocês vão me falando. Beleza? Então vamos lá, continuando aqui então. Primeiro postulado que a gente tem. O que é um postulado? Postulado é uma lei matemática, né? Opa, está desconectado aqui. Postulado é uma lei matemática que vai servir para sempre, que a gente for trabalhar, né? Então, o primeiro postulado que a gente tem é o postulado da complementação. O que fala o postulado da complementação? Seja A barrado, esse tracinho em cima, é o complemento de A. Então, A barrado, esse traço em cima significa barrado, igual eu expliquei para vocês. Ele é a mesma coisa que o complemento de A. O complemento, esse A é uma variável qualquer, tá? É uma variável A. Então, se o A é igual a zero, A barrado vai valer 1. Se A vale 1, logo A barrado vale zero. Beleza? Então, o que a gente pode afirmar? Quando a gente faz o barrado duas vezes, o resultado é a própria variável que está ali dentro. Então, A barrado duas vezes é a mesma coisa que A. Aqui nesse negocinho só está provando. Se A é igual a zero, sempre vai ter isso aqui, tá? Na aula de hoje. Sempre vai ter a prova. Por exemplo, com os exemplos. Como são duas variáveis, ou o A, no caso, ou A, B, né? Vai assumir sempre o valor de 0 ou 1, a gente vai provar por tentativa e erro, não, né? Provando por tentativa. Vai colocar as opções e vai verificar o que acontece. Então, aqui, ó, se o A vale 0, o A barrado vale 1. Então, se eu barro de novo, A barrado vale 1, logo o A, é que aqui faltou dois tracinhos, tá? O A barrado vale o 0. A mesma coisa se o A vale 1. Se o A vale 1, logo A barrado vale 0. E se A barrado vale 0, se eu barro duas vezes aqui, eu faço barrado, o complemento, né? Barrado, barrado duas vezes, o resultado vai dar 1. Ou seja, vai permanecer igual. Então, a gente pode escrever que A barrado duas vezes é a mesma coisa que o A. Quando eu pego uma variável, coloco ela duas vezes, mesmo, barro ela, faço o complemento, né? Faço a negação duas vezes dela, é a mesma coisa que ela própria. Beleza? Dúvidas nisso daqui? Isso aqui a gente vai utilizar um pouco. Continuando. Próximo postulado que a gente tem é o postulado da adição. Reparem o seguinte, ó. As regras de adição que a gente viu já em álgebra de Boolean, né? Álgebra de Boolean, não, desculpa. Quando a gente fez lá as portas lógicas, as funções lógicas, a gente chegou nessa ideia aqui, ó. 0 mais 0 dá 0, 0 mais 1 dá 1, 1 mais 0 dá 1 e 1 mais 1 dá 1. Essa é a mesma coisa que união, é aquela porta ou, né? Só a saída vai estar acionada, vai estar em 1, quando ou o primeiro termo é 1 ou o segundo termo é 1. Beleza? Então, se a gente tem isso, a gente consegue escrever algumas identidades, montar algumas coisas. Por exemplo, vamos provar que A mais 0 é igual a A. Como que eu consigo provar isso? Fazendo as duas tentativas, né? Ó. O A, vou colocar assim, ó. Se A igual... Acho que vou ter que diminuir a letra, né? Vou colocar aqui 16. Se A igual a 0, o que vai acontecer? 0 mais 0, ficou muito pequeno, né? Consegue enxergar ou está pequeno? Tá um pouquinho. Tá 20. Boa noite, Diego. Se A vale 0, A mais 0, desculpa, 0 mais 0, o resultado vai dar 0. Agora, se eu tenho se A igual a 1, a mesma coisa, mais 0, o resultado vai dar 1. Então, reparem, se eu tenho A igual a 0, o resultado vai ser 0. Se eu tenho A igual a 1, o resultado vai ser 1. Então, quando eu somo com 0, o resultado é a própria variável, independente do valor que ela assume. Beleza? Segundo caso aqui, ó, quando eu faço a soma A mais 1, toda vez que eu somo uma variável com 1, o resultado vai dar 1. Reparem, ó. Eita. Se
Se A igual a 0, vai ficar 0 mais 1, resultado é 1. Se A igual a 1, vai ficar 1 mais 1, e o resultado também é 1. Então, não importa qual que é o valor de A. Se eu somo com 1, o resultado vai ser 1. Agora, a terceira identidade aqui, ó, A mais A é igual à própria variável. Então, quando eu somo duas variáveis iguais, vai dar ela mesma. Mesmo teste, ó, se A igual a 0, 0 mais 0 igual a 0. Agora, se A igual a 1, 1 mais 1 igual a 1. Então, quando eu somo, quando A valia 0, o resultado foi 0. Quando A valia 1, o resultado foi 1. E, por fim, aqui no Paint ou no PowerPoint, desculpa, eu não consigo fazer o tracinho em cima. Então, o que que eu fiz? Coloquei o apóstrofe. Então, toda vez que a gente tiver esse apóstrofe aqui, representa barrado. É a mesma coisa que o complemento, que negado. Beleza? Então, não confundam, não estranhem, né? Se vocês virem isso daqui. Como que a gente faz, então? Ó, se A igual a... Se A igual a 0, como que vai ficar? O A vale 0. Se A vale 0, o complemento de A vai ser 1. A soma de 0 mais 1 dá 1. Agora, se A igual a 1, como que vai ficar isso daqui? Ó? Como que vai ficar? O A vale 1 e o seu complemento, o barrado, vai ficar 0. Mais 0. Então, essas quatro identidades aqui, a gente precisa saber. A mais 0 vale 0. Desculpa, A mais 0, o resultado é A. A mais 1 vai ser sempre 1. A mais A vai dar A. E A mais A barrado vai dar 1. Alguma dúvida nisso? Ó, o Paulo também está aí. Não, tranquilo, tá bem simplesinho por enquanto, né? Não, não vou mentir, não. Isso aqui vai... Tá liberado, Paulo. Isso aqui, Leonardo, vai dar uma complicadinha mais pra frente. Não vou mentir, não. Ah, aqui eu já fiz o slide padrãozinho certinho. Ó. Aí só a explicação, né? Ah, então no outro também deve estar. Se A mais 0 é igual a mais 1 igual a 1, A mais A igual a mais A barrado igual a 1. Beleza. Vamos para o próximo aqui, então. Ó. O próximo postulado que a gente tem é o postulado da multiplicação. As regras de multiplicação que a gente viu na última aula é a mesma coisa que aquela função lógica E, que é como se fosse um torpedinho, né? Então, ó, 0 vezes 0 dá 0, 0 vezes 1 dá 0, 1 vezes 0 dá 0, 1 e 1 dá 1. Lembra que aquilo dali ó, é a mesma coisa que eu só vou acionar a saída quando tenho os dois acionados. Se a entrada A for 1 e a entrada B, desculpa, também for 1. Através desse postulado, a gente tem essas identidades aí. Ó. Quando eu multiplico por 0, o resultado vai dar o próprio 0. Quando eu multiplico por 1, o resultado vai dar A. Quando eu multiplico A por A, o resultado vai dar A também. Quando eu multiplico A pelo seu complemento, o resultado vai dar 0. Vamos provar aqui. Ó. Primeira multiplicação. Quando eu multiplico por 0, A igual a 0. 0 vezes 0 dá 0. Se eu tenho A igual a 1, 1 vezes 0 dá 0. Vou colocar de outra cor, vermelho. Segundo aqui, ó, quando eu multiplico A por 1, o resultado vai dar A. Por quê? Ó? Se o A vale 0, 0 vezes 1, 0. Se o A vale 1, 1 vezes 1, 1. Então, não importa o valor de A, quando eu multiplico por 1, vai ser igual a ele mesmo. Terceiro, quando eu tenho A vezes A, o resultado é ele próprio também. Ó. Se A é igual a 0, 0 vezes 0 dá 0, ou seja, o valor de A. Se A vale 1, 1 vezes 1 dá 1. Então,
beleza? E, por fim, quando eu faço A pelo seu complemento, o resultado é zero. Ó, se A vale zero, seu complemento vale 1, fica 0 vezes 1, 0. Se A vale 1, 1 vezes 0, que é seu complemento, dá 0. Então, beleza? Até aí alguma dúvida? Mudei, calma aí. Tô voltando aí, Everton. Saí e voltei de novo. Vê se foi aí. Beleza, foi? Foi. Foi sim, show de bola. Então, em relação a esse postulado aí, alguma dúvida? Não, né? Vamos para as propriedades agora. É basicamente as mesmas propriedades da adição e multiplicação. Propriedade comutativa. O que significa propriedade comutativa? Tanto para adição como para multiplicação. Não importa a ordem dos fatores, que não altera o resultado final. Então, quando eu faço na adição A mais B é a mesma coisa que B mais A. Provando aqui, fazendo os testes, né? 0 mais 0, 0. Se eu faço o inverso, 0 mais 0, dá 0. O resultado permaneceu o mesmo. Agora, 0 mais 1 dá 1. 1 mais 0 dá 1. 1 mais 0 dá 1. Fazendo a conta ao contrário, 0 mais 1, 1. 1 mais 1 dá 1. 1 mais 1 também dá 1. Na multiplicação, a mesma coisa. 0 vezes 0 dá 0. 0 vezes 0 aqui, 0. 0 vezes 1 é 0. 1 vezes 0 também dá 0. 1 vezes 0 dá 0. 0 vezes 1 também dá 0. 1 vezes 1 dá 1. 1 vezes 1 dá 1. Propriedade comutativa é basicamente isso, que a ordem da multiplicação ou da soma não vai alterar o resultado final. Beleza? Alguma dúvida? Isso, exatamente. Exatamente. Pode falar. Ah, aqui. Aqui. Então, calma, calma. É isso que você não pode confundir. Não, não, então, é o que eu expliquei no começo. Calma, calma. Isso que eu vou explicar agora. Não confunda isso daqui, que eu estou explicando agora, com a matéria lá atrás de sistema de numeração binário. Na soma de binário, 1 mais 1 dá 10. 1 vale 1, 1 vale 1. 1 mais 1 dá 2, que em binário vai dar 10. Beleza? Aqui, isso daqui é o que eu falei no começo da aula. É relacionado com as funções lógicas. As únicas combinações que eu tenho, o único resultado da entrada e da saída, só pode ser 0 ou 1. Então, por exemplo, quando eu tenho uma adição, a adição é aquela porta OU. Igual você falou, da porta E. Igual você falou aqui, quer ver? Licença, vou voltar aqui rapidinho. Foi o que você falou aqui agora. Na multiplicação, que é a porta E. O resultado só vai ser alto, só vai ser 1, quando os dois forem 1. Então, se eu tenho uma das entradas valendo 0, a saída vai ser 0.
Aqui na porta O... Exatamente. Então, por exemplo, quando a gente fala que é 1, não tem assim... Não, pode falar. Uhum. Uhum. Não, não tem B, é só A. Sim. Se eu somo dois A iguais, o resultado é o próprio A. Entendeu? Então, vamos lá. Então, propriedade comutativa é isso daqui. Não importa a ordem que eu faço a operação, o resultado vai ser o mesmo. O resultado final, beleza? A outra propriedade que a gente tem é a propriedade associativa. O que a propriedade associativa nos fala? É bem parecida, bem próxima à ideia da propriedade comutativa. Na associativa, a gente faz com duas ou mais parcelas, que não importa a forma que a gente faz a associação, se eu resolvo, por exemplo, igual aqui no primeiro exemplo, eu vou resolver primeiro B mais C e depois vou somar com A. No segundo exemplo, A mais B e depois somar com C. Terceiro exemplo, fazer tudo separado. Não importa a forma que eu faço, o resultado vai dar o mesmo. Quer ver, ó? Se eu faço 0 mais 0 mais 0, 0 mais 0, 0. Agora, se eu faço esse daqui, ó, 0 mais 0 vai dar 0, mais 0, 0. 0 mais 0 mais 0, 0. Se eu faço esse aqui, ó, 1 mais 0, 1. 1 mais 0, 1. 0 mais 0, 0. 0 mais 1, 0 mais 0 mais 1, 0. 0 mais 1, 1. Mais 0, 0, né? Mais 0, 1, desculpa. 0 mais 1, 1. Mais 0, 1. 0 mais 1 mais 0, 1. Esse aqui, 1, 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 1. Então, não importa a ordem que eu faça, que a associação que eu faça, o resultado vai dar o mesmo. Isso, na multiplicação também. Com 1, a saída vai ser acionada, é isso aí. Exatamente, essa é a soma, né? Isso. Na multiplicação só vai ser 1, ó, se eu tenho todos 1. Quando 1 vale 0, ó, 0, 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 opa, 0, 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 só vai ser 1 quando todos forem 1. Não importa a associação, a forma que eu faço, ó, se eu faço primeiro as duas multiplicações finais, depois multiplico com o primeiro. Se eu faço as duas primeiras multiplicações, depois multiplico com o terceiro. Se eu faço as multiplicações tudo na ordem que aparece. Não importa, o resultado vai ser o mesmo. Em relação a essas propriedades e postulado, alguma dúvida? É exatamente isso. Igual a gente tem isso aí. Aham. Então, as mesmas propriedades que a gente tem lá na álgebra convencional, que a gente utiliza não no nosso dia a dia, né, mas que a gente aprende na escola, no ensino básico, a gente vai trazer aqui para eletrônica digital. Até que alguma dúvida? Tranquilo, né? Agora vamos para algumas coisas que é relacionadas só à eletrônica digital, que é o propriedade distributiva também, desculpa, esqueci que pulando essa. É fazendo chuveirinho, né? É a mesma coisa, não importa. Eu posso fazer, ó, soma primeiro aqui nesse caso, né? Ó, vou fazer essa aqui direto. Ó. 0 mais 0 vai dar 0, multiplicado por 0, 0. 0 mais 1, aqui vai dar 1, multiplicado por 0, 0. 0 mais 1, 1, multiplicado por 0, 0. 0 mais 1 mais 1 dá 1, multiplicado por 0, 0. 0 mais 0, que é o B mais C,
dá 0, né? Multiplicado por 1, 0. 1 mais 0 dá 1, multiplicado por 1 dá 1. 1 mais 0 dá 1, multiplicado por 1 dá 1. 1 mais 1 dá 1, multiplicado por 1 também dá 1. Fazendo essa aqui a conta, agora o que eu fiz? Eu fiz a distributiva, multipliquei quem estava do lado de fora por cada termo que está dentro. Ou se eu quiser fazer o caminho inverso, também posso. Quando eu tenho um termo que eu tenho em todas as funções, eu posso colocar esse termo em evidência. Esse que eu tenho aqui e esse que eu tenho aqui, ele vem para fora do parênteses. E o que sobrou fica dentro do parênteses. Essa é uma propriedade que a gente vai utilizar muito, muito, muito para a gente simplificar as expressões booleanas. Beleza? Vamos provar que é a mesma coisa. Ó. Se eu faço 0 vezes 0 dá 0, 0 vezes 0 dá 0. 0 mais 0, 0. 0 vezes 0 dá 0. 0 vezes 1 dá 0. 0 mais 0, 0. 0 vezes 1 dá 0. 0 vezes 1 dá 0. 0 mais 0, 0. 0 vezes 1 dá 0. 0 vezes 1 também dá 0. 0 mais 0, 0. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 0, 0. 0 mais 0, 0. Agora, 1 vezes 0 dá 0. 1 vezes 1 dá 1. 0 mais 1, 1. 1 vezes 1 dá 1. 1 vezes 0 dá 0. 1 mais 0, 1 vezes 1 dá 1. 1 vezes 1 dá 1. 1 mais 1, 1. Uma coisa que eu acabei não falando para vocês, mas estou mostrando, só que esqueci de comentar. Toda vez que o resultado, a tabela verdade, para todas as combinações são iguais, então essa tabela verdade, eu montei aqui, ó, essa parte, é exatamente igual se eu não tivesse isso daqui. Ó. É igual a essa tabela verdade. Então, eu posso afirmar que esses dois circuitos aqui, eles são equivalentes. Beleza? É que eu estou explicando, mas esqueci de comentar isso com vocês, de afirmar isso para vocês. Então, quando a gente possui duas tabelas verdades iguais, né? Quer dizer que os circuitos são equivalentes. Beleza? Boa noite, André, tudo bom? Leonardo, sempre que estiver multiplicando por 0, a saída será 0. Beleza. Não, André, tranquilo. Igual eu falei, a aula está sendo gravada. Depois você pega esse comecinho lá. Beleza, alguma dúvida? Pode falar. Sim. Sim, para tudo. Beleza, vamos lá então. Continuando, igual eu falei, que eu esqueci desse slide de propriedade distributiva. Agora a gente vai pegar dois teoremas que também são muito importantes, relacionados diretamente com eletrônica digital. São os teoremas de Morgan. O que nos diz esses dois teoremas? O primeiro teorema fala o seguinte, ó, complemento do produto é igual à soma dos complementos. Então, o que isso significa, né? Eu tenho A vezes B barrado, ou seja, um produto que o complemento dele que está negado, eu posso transformá-lo, separar, né, numa adição de complementos. Ou seja, A barrado, A vezes B, os dois barrados, é a mesma coisa que A barrado mais A barrado. Pensando num circuito lógico, seria essa porta NAND aqui, né? Não E, que eu tenho a porta E, ela barrada na saída, então a porta NAND. É a mesma porta aqui, uma porta OR com as entradas negadas, com as entradas barradas. Reparem que o resultado, a saída aqui, ó, vai ser igual. Ó, 0 vezes 0 dá 0, barrado fica 1. 0 vezes 1 dá 0, barrado fica 1. 1 vezes 0 dá 0, barrado
fica 1. 1 vezes 1 dá 1, barrado fica 0. Agora, se eu faço a soma deles barrado no começo, reparem o seguinte, é diferente se eu tenho os dois barrados e se eu tenho os dois, como posso dizer, barrado como se fosse uma conta só. Desse jeito aqui, ó, do jeito que está onde eu estou circulando, é a multiplicação, dá o resultado e depois eu faço o complemento. Aqui ele está barrado na entrada. Então, primeiro eu faço o barrado, depois eu somo. Então, ó, 0 barrado dá 1, 0 barrado dá 1. 1 mais 1, 1. 0 barrado dá 1, 1 barrado dá 0. 1 mais 0, 1. 1 barrado dá 0, 0 barrado dá 1. 0 mais 1, 1. 1 barrado dá 0, 1 barrado dá 0. 0 mais 0, 0. Mesma coisa que eu falei com vocês. Como a saída, aqui, ó, a tabela verdade da saída, é igual, esses dois circuitos são equivalentes. Então, esse teorema aqui, ele é válido. Ele é válido para quantas variáveis eu quiser. Quando eu tenho a multiplicação, um produto, né, diversas de n variáveis, e todas essas variáveis estão negadas, barradas em cima, eu consigo desmembrá-las em diversas adições. E o segundo teorema é o caminho inverso. Quando eu tenho complemento de uma soma, eu consigo transformar essa soma numa multiplicação, no produto, né, de seus complementos. A mesma prova que eu fiz lá, eu posso fazer aqui, ó. Lembrando que primeiro, quando eu tenho assim, primeiro eu faço a soma e depois eu faço o complemento. 0 mais 0 dá 0, barrado, fica 1. 0 mais 1 dá 1, barrado, fica 0. Mais 0 dá 1, barrado, fica 0. 1 mais 1 dá 1, barrado, fica 0. Mesma coisa que eu faço aqui, ó, só que aqui é o caminho inverso. Primeiro eu faço barrado, depois eu multiplico. 0 barrado, 1. 0 barrado, 1. Vezes 1, 1. 0 barrado, 1. Barrado, 0. Então, 0 vezes, 1 vezes 0, 0. 1 barrado, 0. 0 barrado, 1. 0 vezes 1, 0. 1 barrado, 0. 1 barrado, 0. 0 vezes 0, 0. Então, esses são os dois teoremas que a gente tem. Alguma dúvida nisso? Ah, o Leonardo falou alguma coisa, calma aí. Se A vezes B... Volta ao teorema 1. Opa. Voltei. A multiplicação. A igual a 0. Barrado fica 1. Isso. B igual a 1. Barrado fica 0. Uhum. Sim, só que foi o que eu falei com você, Leonardo. Que eu falei com você, não. Vocês não estão me ouvindo? Ué, André, não entendi que você falou que você está sem áudio. Ah, você está bloqueado, né? Que você saiu e entrou de novo. Calma aí. Ah, tá. Vamos lá, Leonardo. Foi o que eu falei aqui agora. Deixa eu ver se eu entendi o que você está falando. A igual a 0. Isso. Só que você está fazendo o barrado antes da multiplicação. Nesse caso ali, o teorema está falando exatamente o inverso. Ó. O que eu vou fazer? Primeiro vou multiplicar e o resultado eu vou fazer o barrado dele. Então, por exemplo, igual você falou, você pegou o exemplo 0 vezes 1. 0 vezes 1 dá 0. Só que aquele barrado, 0 barrado, a saída fica 1, entendeu? Cuidado não confundir isso. Isso aí. Aí, cuidado com isso. Ó. Quando eu tenho dessa forma, isso daqui, ó, tá barrado sobre os dois, tá vendo? Pode ser antes, sem problema. Só que... Ah, não, calma, não.
para representar isso que está ali no desenho, eu posso... Não pode ser antes, não. Existe uma porta lógica, eu consigo... Quer ver? Vou mostrar aqui, ó. Calma aí, deixa eu sair daqui. Calma. Eu sei, calma. Deixa eu abrir aqui o Paint, para você entender. Deixa eu apresentar aqui. Vamos lá. Cuidado para não confundir. Isso aqui é importante. Aqui é a letra. Nossa, tá ótimo. Eu posso fazer isso daqui? A, B. Isso daqui? Posso. Isso existe. Só que como que eu represento isso? S, né? Desculpa. S é igual a barrado vezes B barrado. Isso daqui é diferente disso daqui. A e B. Isso daqui é S é igual a vezes B barrado. Entendeu? Cuidado para não acabar confundindo isso. O teorema de Morgan fala disso daqui, ó. Isso daqui é a mesma coisa que A barrado mais B barrado. Isso daí, exatamente. Show, entendeu? Quer ver? Deixa eu colocar, calma, faz o outro aqui então, ó. Isso daqui, ó, porta ou. Existe isso daqui. Isso daqui, ó. É isso daqui, ó. A barrado mais B barrado. Só que o complemento nos fala do seguinte, ó. Nossa. Thiago vê isso e me mata, filho. Porque ele gosta de desenhar tudo perfeitinho. Isso daqui é a porta ou. É o que o teorema nos fala, ó. Eu tenho A mais B barrado. Esse aqui que o teorema fala, isso daqui é a mesma coisa que esse aqui de cima. A barrado vezes B barrado. Tira o print aí. Na porta ou na porta... Na verdade, que essa porta aqui... Opa! Essa porta aqui e essa porta já são padrão, né? Essa é a porta NAND e essa é a porta NOR. A gente vai utilizar isso mais para frente, igual eu falei no começo da aula, para simplificar circuitos lógicos. Quer ver? Eu acho que na próxima slide tem um exemplo já de como que a gente vai utilizar. Aqui. Sim. Não, mas então já é a próxima coisa já mesmo. Então, em relação aos dois teoremas, há alguma dúvida? Até que o Leonardo fez a pergunta boa aí. Todo mundo entendeu então? Cuidado para não confundir isso. Certinho? Nossa, 7h45 já. Tá sim. Você falou. Então, vamos lá. Como que a gente vai fazer o seguinte? Existem algumas identidades que são... Opa! Só. Acho que... Opa, acho que tem nada aqui.
Cadê? Opa. Volta. Então vamos lá. Igual eu estava falando, existem algumas propriedades, algumas identidades, deixei, que são auxiliares, que nos auxiliam. Por exemplo, quando a gente tem A mais A vezes B é a mesma coisa que A. Essa é uma identidade de absorção. Vocês aí, tentem provar que isso é verdade. Tentem provar vocês aí, essas duas identidades aqui, ó, que A mais A vezes B é igual a A e que A vezes A mais B é igual a A também. Tentem provar aí, fazendo um favor. 5 minutinhos para vocês tentarem fazer. Vou colocar aqui no Paint, eu já vou adiantando. Calma aí. Ah, show de bola, tá tranquilo? Nada, pô, vai complicar. É, vai mais pra frente, né? Mas não é complicar não, pô. Só uma dica, assim, por álgebra de Boole é mais complicado que... Não é mais complicado, né? É mais chatinho do que por mapa de Carnot. O mapa de Carnot é mais simples. Boa noite, Victor, tudo bom? Fala, Diego, aí, conseguiu? Na letra A, caminho inverso, né? Vamos lá. 2. Por exemplo, posso colocar A em evidência, fica. Quando eu coloco A em evidência, vai ficar 1 aqui, né? Quando eu coloco aqui o A em evidência, fica B. Lembrando daquele postulado da adição. Quando a gente tem 1 mais B, é a mesma coisa que ter 1 mais A, no caso era lá, né? Quando a gente soma uma variável booleana pela constante, que é 1, o resultado é 1. E A vezes 1 também é um postulado, é igual a A. Todo mundo entendeu? Alguma dúvida nisso? Essa aqui está de boa. Vamos lá para a segunda. A segunda ideia é parecida, ó. Só que eu vou fazer, aqui vou aplicar a distributiva. A vezes A vezes B. Ó. A vezes A
K vezes A mais A vezes B. Lembrando, A vezes A, quando eu multiplico duas letras iguais, o resultado é ela própria. E A vezes B. Dessa forma aqui, ó, reparem que ficou igual isso daqui. Então, fazendo a mesma coisa, a gente vai ter que é igual a A. Beleza? Alguma dúvida aí? Tranquilo, né? Vamos provar essas outras duas aqui agora. Ó. Também são identidades que a gente precisa saber. A ideia é parecida. Vamos lá. Continuando fazendo aqui então, né? Eu falei com vocês o seguinte. Vou fazer essa separada, porque ela é um pouquinho mais complicadinha. Vou até baixar aqui. Vou gastar espaço. Para fazer essa aqui, a gente tem que utilizar um pouco das ideias de teorema de Morgan. Então, o que eu posso fazer? Ó? Eu falei para vocês que se eu faço complemento duas vezes, ó, barrado, eu não altero o resultado. Perfeito? Então, se eu faço isso daqui, não estou alterando o resultado. É a mesma coisa em matemática quando eu faço isso daqui, por exemplo. Eu multiplico por menos 1 dos dois lados, né? Se eu tenho assim, ó, menos x igual a menos 3. Se eu multiplico por menos 1, não estou alterando o resultado. Ou então, quando eu tenho 5 terços e multiplico os 2 por 2, por exemplo, 10 sobre 6. Esse aqui é um 10, tá? Esse aqui é um 0, esse aqui é um 6. Não, eu estou multiplicando e não estou alterando o resultado. É a mesma coisa que eu faço aqui, ó, quando eu faço o complemento duas vezes. Não altero o resultado. Beleza? Só que isso vai nos ajudar a transformar essa igualdade aí, ó, esse produto, né, digamos assim. Utilizando o teorema de Morgan, o que a gente fala? Se eu tenho essa parte aqui, vou até circular e depois vou separar, tá? Isso daqui, ó, o complemento de uma adição. Eu posso transformar isso daqui, ó, no seguinte, no complemento de multiplicação, beleza? Então, vai ficar A barrado vezes, colocar entre parênteses para não confundir, A barrado vezes B, e isso daqui, isso aqui tá barrado, tá? Barrado vezes B, e os dois barrado. Isso daqui é referente ao teorema de Morgan, essa primeira parte aqui. Só que isso aqui eu tenho barrado ainda. Beleza? Até aí alguma dúvida? Primeira parte é isso. Isso, quer ver? Só para ver se vai entender, para ficar melhor aqui. Ó. Isso daqui é só para entender, vamos lá. Para não ficar confuso. Peguei essa parte aqui, eu vou pintar de cinza. É como se eu tivesse feito isso daqui, ó. A mais B barrado. Como que ficaria a resposta disso? A barrado, vezes B barrado. Só que no lugar do B, eu tenho o A barrado vezes B. Então, vai ficar dessa forma aqui, ó. O A barrado vezes B barrado. Beleza? Resolvendo as coisas que eu posso aqui, ó. Isso daqui, que está dentro do parênteses, é outro teorema de Morgan. Só que é o inverso, né?
Isso daqui vai permanecer igual a barrado vezes. Já que aqui está multiplicando e está barrado, vou transformar isso numa adição. Vai ficar A barrado, barrado. Esse primeiro barrado é o próprio dele. E esse outro barrado é do teorema. Mais B barrado. Lembrando que está tudo barrado. Esse barrado aqui, ó, é o de fora. Então, o que que eu fiz? Vou fazer o mesmo exemplo aqui do lado. Isso daqui, ó, resolvi essa parte aqui. Qual o teorema que utilizou? O da multiplicação, né? O segundo. Tem barrado, que vai... Deixa eu ficar assim, vai ficar confuso. Mais confuso. A vezes B barrado é a mesma coisa que A barrado mais B barrado. Só que qual a diferença? Que o A que está aqui, ó, esse A que está aqui, está barrado já. Então, vai ficar barrado duas vezes. Já que ele ficou barrado duas vezes, o que eu posso falar? Que ele é o próprio A. Então, isso daqui, ó, vai se tornar A. Então, vai ficar A barrado vezes A mais B barrado. Isso tudo barrado. Beleza? Aplicando a propriedade distributiva. Vitor, não. Vai se tornar agora. Não é produto notável, mas vai se tornar agora aqui, ó. Propriedade distributiva, que é a hora que você pode estar pensando em produtos notáveis. Quando eu multiplico, ó, vou fazer chuveirinho aqui, ó. A barrado vezes A. Isso daí. A barrado vezes B barrado. Barrado. Só que aí voltando lá para aquelas propriedades que a gente viu, para os postulados e tal. Quando a gente tem uma variável barrada vezes ela mesma, o resultado vai dar quanto? Zero, muito bem. Então, isso daqui, ó, dá zero. Vai sobrar quem, então? Aqui os iguaizinhos. A barrado vezes B barrado, barrado. Fazendo propriedade de Morgan novamente. Teorema de Morgan, né? Vou colocar aqui na frente. Multiplicação vai se transformar numa adição. Só que repara, está barrado já os dois, e pelo teorema de Morgan, barrado novamente. A barrado, barrado, B barrado, barrado é a mesma coisa que não ser negado, não ser barrado. Então, provamos que A mais A barrado B é a mesma coisa que A mais B. Beleza? Dúvidas? Na verdade, o começo de tudo foi usando o da complementação, que quando eu troco barrado duas vezes, não altera o resultado. Isso. Aham. Aham. Isso aí. Ô, Leonardo, como assim? Não entendi porque foi 2A. 2A aonde? O que cortou? Ah, não é que é 2A, é por causa que aqui ficou ruim, quer ver? É A barrado. Por isso que cortou também. Aqui, ó, é A barrado. É que eu fiz a propriedade distributiva, né? A barrado vezes A barrado vezes B barrado. Aí, quando eu multipliquei aqui, ficou A barrado vezes A, mais A barrado vezes B barrado.
ficou zero e cortou, porque quando a gente multiplica, isso é uma propriedade, lá a primeira que eu passei, ó, uma das primeiras, né, da multiplicação, A vezes A barrado, né, é a mesma coisa que zero. Lembrando, por quê? Se o A vale zero, zero vezes um, zero. Se o A vale um vezes zero, dá zero. Ah, sim. Show, entendeu? Beleza? A outra propriedade eu não vou mostrar, mas é aqui é só fazer a distributiva. A vezes A vezes C. B vezes A, B vezes C. Depois você vai simplificando. Beleza? Vou só passar um exercício aqui, só para vocês praticarem também. Ó. 25. Simplifique a expressão. Ah, não. As expressões a seguir. Lembrando que essas quatro que eu passei para vocês aí agora são identidades. Então, a gente pode utilizar essas identidades, não precisa prová-las novamente para utilizá-las. A gente pode utilizar direto, então. Por exemplo, se a gente tem aquilo lá, né? A mais A barrado B, a gente já pode colocar que isso aqui é a mesma coisa que A mais B. Não precisa provar novamente. Beleza? Vamos lá, vou colocar aqui as duas expressões para vocês simplificarem. Depois eu vou passar sobre o mapa de Carnot. Beleza? Vou pegar aqui A vezes B vezes C, mais A vezes B vezes C. Barrado B. Deixa eu diminuir. Oh, calma aí, calma aí. Vou trocar aqui. Senão... Façam essa aí primeiro, por favor. Essas duas aí. Ó.
Vamos lá. O que que eu posso colocar em evidência aqui? O que eu posso colocar em evidência, nesses dois primeiros aqui, cadê vocês? Opa, não, só. Aqui, ó. O A barrado e o B. Então, eu faria A barrado B, entre parênteses, C barrado, mais C, mais A, B, C barrado. Isso daqui, C barrado mais C, vai dar 1. Então, fica A barrado B, mais A, B, C barrado. Eu paro aqui. Não tem, do jeito que eu vejo, não consigo simplificar mais. Beleza? Agora a segunda. Aí a segunda a gente consegue simplificar mais, ó. O que que a gente consegue colocar em evidência aqui? Aí repara que nesses três aqui, a gente tem o A. Então, coloco o A em evidência. Quando eu coloco um A em evidência, o que eu posso colocar aqui? Ó? BC mais B barrado mais C barrado. Reparem o seguinte, que eu posso transformar isso daqui, ó. Isso daqui, eu posso fazer o teorema de Morgan ao contrário. Eu tenho uma soma de complementos, eu posso transformar isso aqui numa multiplicação. Então, vai ficar a mesma coisa aqui. BC, fazendo o teorema de Morgan, vai ficar a mesma coisa aqui. BC barrado. Professor, mas você falou que era diferente, que quando eu estou separado, igual. Beleza, é que eu fiz o caminho inverso. Lá eu tinha isso daqui na entrada e transformei isso daqui. Eu posso fazer o caminho inverso também. Então, a soma dos complementos é a mesma coisa que o complemento, desculpa, do produto. Quando eu faço isso daqui, ó, isso daqui fica B vezes C mais B vezes C barrado. É a mesma coisa que a gente fez aqui, ó. Quando a gente faz a soma, isso daqui vai dar 1. A vezes 1 dá o próprio A. Beleza? As duas simplificações estão aí. Alguma dúvida? Sim, não, tranquilo. O... Ah, você tentou colocar o B em evidência? Então, se você coloca o B em evidência, vai dar um... Você não vai conseguir cortar muita coisa. Ficaria como? Quer ver? Ficaria o B em evidência, A barrado, C barrado, mais A barrado, C, mais A, C barrado, né? Você poderia fazer aqui, colocar o A em evidência aqui de novo, ó. Ficaria A barrado, C mais C barrado, mais AC barrado. Nossa, que ficou feio. Isso aqui daria 1. Ficaria B, A barrado, mais AC barrado. Basicamente a mesma coisa, né? Se multiplicar aqui, ó, A barrado B, A, B, C barrado. Se eu colocar aqui o B em evidência, né? Fica a mesma coisa. A barrado mais AC barrado. Leonardo estava escrevendo alguma coisa. Tranquilo, não. Não, mas calma. Essa, igual eu falei para vocês, essa parte de simplificação por álgebra booleana é um pouco mais chatinha. A gente vai utilizá-la só em determinados casos. Porque a forma mais comum e mais prática da gente simplificar um circuito... Opa, sai aqui. Deixa eu abrir aqui o outro slide. Não sei. Deixa eu apresentar aqui para vocês.
Ah, foi uma fala? Igual nesse primeiro mesmo. Opa. Tá gravando? Tá. Hum, não, não necessariamente você precisa eu fiz igual a Diego, usei o B. Não, beleza, não tem problema. Normalmente pode ser dessa forma. Eu não utilizei, não peguei, coloquei o B em evidência lá. Deixa eu ver lá. Ah, eu fechei o Paint? Não, tá aqui. Sim, isso aí. Do jeito que vocês fizeram, colocando bem em evidência, eu já imaginava, quando eu bati o olho, eu vi que poderia ter como simplificar mais. A gente simplifica uma letra quando está tudo em evidência, quando eu não tenho como simplificar de dois em dois, formar duplas. Porque quando eu formo duplas, normalmente vai dar para fazer isso daqui, ó. C barrado mais C, ou então vai ter uma soma ali, ó. Vai ser, por exemplo, C mais um, C mais zero não, né? A mais um, A mais A barrado. Sempre quando a gente coloca mais, não é isso aí não é obrigatório não. Mas sempre quando a gente simplifica com mais valores, a chance de ficar dentro do parênteses uma soma que vai dar um ou uma multiplicação que vai dar um é maior. Então a chance de simplificar, de cortar vai ser maior. Entendeu? Mas igual falou, não é obrigatório. Não, não. É igual a questão quando a gente vê lá em matemática de agrupamento. Por exemplo, um exemplo simples aqui. Nossa, de cabeça agora vai ser tenso, mas vamos lá. É, AX. Vou fazer o caminho inverso que fica mais fácil, né? X mais 3, x mais 4. Colocar x não, colocar y. Y mais 4. XY mais 3 mais 4. Nossa. XY, mais fácil. Mais 4x mais 3y mais 12. Batendo o olho nisso daqui. Isso aqui é lá atrás, em matemática. Batendo o olho nisso daqui. Existe algum termo que eu possa colocar tudo em evidência? Tudo ao mesmo tempo não, ó. Porque aqui eu tenho x e y, aqui eu só tenho x, aqui eu só tenho y e aqui eu nem tenho nenhum dos dois. Então, quando for assim, o que eu posso e o que eu tenho que fazer? Separar a expressão. Só entre esses dois tem algo que eu posso colocar em evidência? Ah, aqui sim. O x vai ficar então y mais 4. Agora, só entre os dois de lá, 3y e 12, tem algo que eu posso colocar em evidência? 3. Y, 12 dividido por 3 vai dar 4. Entendeu? Então, quando não tem coisas que eu posso colocar tudo ao mesmo tempo, eu posso separar, desmembrar. Beleza? Só que, igual eu falei com vocês, a gente utiliza o simplificação através de álgebra booleana em algumas coisas específicas. Em algo bem específico mesmo. Porque existe um mapa de Carnot. O que são os mapas de Carnot?
É igual eu falei para vocês no começo da aula. A ideia da aula de hoje é aprender a simplificar circuitos lógicos. A gente pode simplificar esses circuitos através de álgebra de Boole, através da álgebra booleana, com os teoremas, os postulados, as identidades, que, igual eu falei no começo, é um pouco mais complicado, é um pouco mais complexo, mas a gente tem que entender também. Só que tem uma forma mais simples e que vai direto para o circuito mais simplificado, que é através de mapa de Carnot. Não sei se vai dar de passar tudo, mas vamos que vamos. Qualquer coisa eu continuo na próxima aula. Vamos lá, mas antes da gente entender, igual eu coloquei aí, ó, mapa de Carnot é um método de simplificação gráfico criado por Eduard Veit, só que foi aperfeiçoado pelo engenheiro de telecomunicações Maurice Carnot. Então, mapa de Carnot a gente chama de mapa, mas na verdade é um diagrama. Ele serve para mapear uma função. A ideia de mapa de Carnot é para a gente vai pegar a tabela verdade. Até agora, quando a gente estava trabalhando com álgebra de Boole, a gente não tem a tabela verdade. A gente pode conseguir a tabela verdade substituindo os valores? Podemos. Só que, quando a gente vai trabalhar com mapas de Carnot, a ideia básica é transformar a tabela verdade e posicioná-las no mapa de Carnot. Os slides que estão aqui estão bem repetitivos. Então, quando a gente trabalha com mapa de Carnot, a ideia é transformar a tabela verdade num circuito lógico correspondente. A chance da gente errar com mapa de Carnot é muito menor do que através de álgebra booleana, porque como posso dizer, um passo a passo mais simplificado. É algo mais simples de se fazer. É algo que otimiza mais, se eu fizer de forma correta, já vou chegar na resposta mais otimizada possível e é mais simples de fazer. Então, mapa de Carnot que a gente tem que focar mais no nosso estudo. Beleza? Deixa eu passar uns slides aqui. Ah, tá. Esse aqui que é importante. Pra cá. Quando a gente trabalha com mapa de Carnot, a gente tem alguns nomes, algumas nomenclaturas que a gente precisa entender. São elas células, enlace e adjacência. O que é uma célula? Uma célula é cada combinação da tabela verdade. Quando a gente vê as tabelas verdades lá, por exemplo, eu tenho entrada A, entrada B e a saída. A célula é essa resposta final, é essa saída. Eu vou ter uma combinação para A e B igual a 0. Uma combinação para A valendo 0, B valendo 1. Uma combinação para o A valendo 1 e o B valendo 0. E uma combinação para o A valendo 1 e um B valendo 1. Cada uma dessas respostas, dessas saídas, é chamado de célula. Agora, enlace. Enlace é as combinações que a gente vai conseguir fazer com essas células. Beleza? Então, célula é cada pedacinho dela, e enlace é as combinações que eu faço com essas células. E a adjacência? A adjacência é o que a gente vai ver mais para frente. Não vou falar sobre ela agora não, porque com duas variáveis não é muito importante não. Mas vamos lá. Apresento para vocês o mapa de Carnot. Quando a gente for trabalhar com o mapa de Carnot, de simplificação, né? A gente vai trabalhar com mapas de Carnot até 4 variáveis. Posso fazer com mais variáveis? Pode, sem problema nenhum. O mapa de Carnot a gente consegue fazer, utilizando o computador e tal, com até 7, 8 variáveis. Só que, fazendo na mão, sem uso de computador, né, e tal, é simples, digamos assim, até com 4 variáveis. A partir de 5, 6 variáveis, o processo fica mais complexo. Então, é muito mais fácil fazer uma planilha do Excel que já sai o resultado. Mas até 4 variáveis, a gente precisa entender como é que faz. A gente precisa saber, né, como é que faz. Beleza? Esse mapa de Carnot aí é o mapa de Carnot para 2 variáveis. Se vocês procurarem na internet, vocês vão ver diversas formas de fazer o mapa de Carnot. Eu vou explicar da forma que eu acho mais fácil. Beleza? Como que a gente monta o mapa de Carnot? Aqui em cima eu tenho os valores de A, as variáveis de A, e aqui do lado as variáveis de B. Quais são as combinações que eu posso ter quando eu tenho duas variáveis? O A só pode assumir o valor de 0 e o valor de 1. O B
só pode assumir o valor de 0 e o valor de 1. Lembra que eu falei das células? As células é esses valores aqui, ó. Isso aqui é uma célula, isso aqui é outra célula, isso aqui é outra célula, isso aqui é outra célula. As combinações vão ficar dentro disso aqui, ó, o resultado. Então, ó, o que vai ficar dentro dessa célula aqui, ó, é a combinação quando o A vale 0 e o B vale 0. Beleza? Estão me pegando a ideia? Sim, sim. Isso aí, simplesinho, né? Então, fazendo aqui então, ó. Peguei uma tabela verdade aqui, ó. Vou até apagar isso aqui. Peguei a tabela verdade, ó. Professor, que porta lógica é essa? Inventei. O importante aqui agora é completar na tabela verdade, ó. Peguei esse mapa de Carnot. Deixa eu ver se tem um slide aqui. Ah, não tem não. Deixa eu pegar esse lá no Paint. Isso. Deixa eu abrir aqui no Paint, calma aí. Pronto. Estão vendo aí, né? Peguei a tabela verdade, que é o que eu preciso ter para montar o mapa de Carnot, e vou substituir aqui, ó. Como que vai ficar, ó? Primeira combinação, A vale no 0 e B vale no 0. A vale 0 é nessa parte aqui e B vale 0 nessa parte aqui. Então, essa aqui vai ficar aqui. Segundo, A vale 0 e B vale 1. Aqui. A vale 1 e B vale 0. O A vale 1 é aqui. E o B vale 0 é aqui. Então, o A vale 1 e o B vale 1 é no que sobrou. Então, é aqui. O preenchimento da tabela verdade. Até aí, alguma dúvida? Leonardo está digitando. Isso, para fazer o mapa vai precisar da tabela. Só que para chegar na tabela verdade é simples, né? Às vezes compensa, às vezes eu tenho um circuito grande. É mais fácil eu fazer a tabela verdade e fazer o mapa de Carnot do que simplificar. Entendeu, Leonardo? Mesmo que assim, mesmo que às vezes dê um trabalho, seja trabalhoso, fazer a tabela verdade, na maioria dos casos vai compensar mais ter esse trabalho do que simplificar na mão de álgebra. Você vai ver que aqui é simples. Ó. Vamos lá. Então, o primeiro conceito que eu falei com vocês sobre célula, vocês entenderam. Agora, o segundo conceito de enlace. Quando a gente vai simplificar utilizando o mapa de Carnot, a gente tem que formar agrupamentos. Esses agrupamentos são os chamados de enlace. Como que a gente forma esses enlaces, esses agrupamentos? Sempre tem que formar grupos de potência de base 2. Como assim? Só para entender. 2 elevado a 0 por segundo. Vou colocar aqui 2 elevado a 0 é 1. 2 elevado a 1, 2. 2 elevado ao quadrado, 4. 2 elevado ao cubo, 8. Então, eu tenho que formar grupos com 8 células, grupos com 4 células, grupo com 2 células ou grupo com uma célula. Eu não posso formar, por exemplo, um grupo com 3 células. Sempre tem que ser 8, 4, 2 ou 1. Beleza? Até aí tudo bem? Então, coloquei as células, vou fazer os enlaces agora. Esses enlaces têm que ser com grupos de 4, 2, no caso com duas variáveis, né? Pode ser só 4, 2 ou 1. Quando eu for fazer com mais variáveis, pode ser de 8, 4, 2 ou 1. Beleza? Paulo? Como que eu faço esses agrupamentos, esses enlaces? Sempre vai ser
juntando e ligando os números uns, as entradas altas, as saídas altas, desculpa. Como assim? Ó, já que eu posso formar quarteto, eu não consigo formar um quarteto aqui, porque eu tenho esse zero. O que eu posso formar é uma dupla. Por exemplo, posso formar uma dupla aqui? Posso. Posso formar uma dupla? Colocar de outra cor. Aqui também. Posso. Professor, pode usar a mesma célula duas vezes? Pode, até 4, 5, não importa. O que a gente tem que fazer é o maior número de agrupamentos possíveis. Por exemplo, é ótimo. Eu poderia fazer isso daqui, ó, formar essa dupla e pegar esse aqui e ficar sozinho? Poder até posso, só que eu não vou achar assim a forma mais simplificada, porque se eu consigo formar uma dupla, eu tenho que formar essa dupla. Beleza? Até aí alguma dúvida? Isso, exatamente. Poder até pode, só que aqui, ô Leonardo, não é que é obrigatório. Agora eu entendi o que você falou. Não é que é obrigatório, mas para achar a resposta mais simplificada, tem que fazer dessa forma. Lá, você pode, até no final, utilizando, fazendo com B igual eu fiz, eu cheguei na mesma resposta. Aqui não. Aqui, se eu coloco só o B, só uma ali, vou chegar na resposta diferente. Ah, mas é a ideia mesmo. Agora eu pensando que é a ideia mesmo. Depois eu posso simplificar também. Sim, é isso aí, a ideia é mesmo. Eu ia falar aqui, mas a ideia é mesmo. Isso aí, tá certinho. Então, vamos lá. Então, entenderam a ideia do enlace? Beleza. Agora, vamos para a parte da adjacência, que eu falei que não usa tanto. Mas a gente... Opa, saiu aqui o slide? Ah, não. A ideia da adjacência. O que significa? Na hora de montar a função booleana, como que funciona? Ó, eu tenho a saída S, coloquei até de duas cores ali para ficar fácil de visualizar. Cada um desses enlaces que eu fiz vai representar uma combinação aqui, ó. Essas combinações, quando eu for pegar, eu vou pegar os valores das entradas que não se alteraram. Como assim? Nesse enlace que está de azul aqui, ó. Desculpa. Nesse enlace que está de azul, vamos pegar a primeira célula. Essa célula aqui, ó, o A vale 0. Assim, ó. O A é igual a 0 e o B é igual a 0. Agora, nessa outra célula aqui, ó, o A vale 1 e o B vale 0. Reparem o seguinte, o A variou comparando as duas células. O A mudou o estado dele? Modificou, não modificou? Porque aqui valia 0 e aqui valia 1. Agora, o B, calma, não é que fica evidente, calma, Leonardo. O B, ele variou, ó, o B na primeira célula valia 0 e na segunda célula ficou valendo de 0. Então, a variável que não variou, nossa, está ótimo. A variável que não modificou o estado, que permaneceu constante, foi o B, beleza? Então, aqui na resposta, na solução, vai ser B. Só que, reparem que o B não variou. Só que qual que é o estado dele? É 0 ou 1? É 0. Então, toda vez que isso acontecer, na solução vai estar barrada. Pronto. Ó. Isso daqui foi formado através desse enlace azul.
mais. Agora, o do laranja. Vou fazer aqui do lado, ó, o laranja. O A na primeira célula vale 0 e o B na primeira célula também vale 0. Vou colocar igualzinho aqui. Agora, na segunda célula, o A vale 0 e o B vale 1. Reparem agora, quem foi que não variou? Foi o A. A mesma coisa, ele não variou, beleza. Só que qual que foi o valor que ele estava? Qual foi a constante dele? 0. Então, ele vai ser barrado. Então, a forma de representar essa tabela verdade seria S é igual a B barrado mais A barrado. Beleza? Entenderam? Perfeito. Isso aí só fica barrado se for 0. Se a saída, se a constante for 1, vamos supor, se fosse aqui o enlace, por exemplo, se fosse aqui, ó, o A vale 1 e o B vale 1. Então, a saída seria, desculpa, o A vale 1 e o A que também valia 1, né, nas duas células. Então, ficaria anormal. Beleza? Alguma dúvida, meninos? Ok, show. Na próxima aula, a gente vai continuar vendo sobre esses mapas de Carnot. Não. Então, esse aí de duas variáveis tem poucas combinações, digamos assim. Vai começar... Não fica pior. É triste falar isso. Mas vai começar a acrescentar mais coisa quando a gente coloca mais variáveis. Aí vai ser mais prático utilizar mesmo. Beleza? Deixa eu parar de gravar aqui.